Saúde os irmãos com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, por gentileza, capítulo 12. Segunda Coríntios 12, a partir do versículo 11. Faremos a leitura até o final desse capítulo, chegando perto do final dessa querida carta. 2 Coríntios 12, de 11 ao 21. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por gentileza. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tem de vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vocês, de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Oremos. Senhor Deus, rogamos que Teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine para a compreensão da Tua palavra, possamos entender e praticar, Pai, enxergando aqui o Teu amor sobre as nossas vidas. No nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final do capítulo 12 dessa carta, que tem 13 capítulos. Uma carta intensa, uma carta de caráter e de cunho pessoal. É assim que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto. É uma pequena carta com um pouco mais de 7.000 palavras e que Paulo coloca o seu coração naquela pena. De canônico, nós temos 2 cartas, a primeira e a segunda carta, mas as próprias cartas nos ensinam que houveram outras cartas que foram entregues para aquela igreja. Paulo se gastou, como ele mesmo colocou aqui no versículo 15, ele se doou para aquela igreja.
ele plantou aquela querida igreja. Só que ao sair dali, uma nova liderança ocupou os lugares de honra e passou a ensinar aquela igreja de maneira contrária à que o apóstolo Paulo havia deixado. E perceberam que o apóstolo Paulo e os seus ensinos eram um obstáculo para os planos que eles tinham para o crescimento daquela igreja em Corinto. Eles tentaram misturar a cultura daquela época com o evangelho do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ao tomar nota dessas questões, precisava escrever. Eles começaram a falar mal do apóstolo Paulo. Eles começaram a denunciar o apóstolo Paulo dentro daquela igreja, de tal forma que aquela igreja já não estava mais acreditando e estavam caindo na cilada e na armadilha daquela liderança. Então ele precisa escrever para a liderança daquela igreja, orientando aquela igreja, se defendendo das acusações. Mas ao mesmo tempo em que aquele pastor estava cuidando daquela igreja, se defendendo, ele precisava zelar pelas ovelhas que estavam ali. Às vezes é muito difícil, você precisa bater, mas você também precisa defender, zelar, cuidar, pastorear as ovelhas do Senhor, que é verdadeiro pastor do rebanho, Cristo nosso Senhor. Então, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo defende a sua autoridade apostólica, afirmando os motivos de tanto sofrimento. Por que ele teve tantas lutas? Usaram os sofrimentos do apóstolo Paulo para diminuir a autoridade dele, para dizer que ele não era um apóstolo. Mas no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, ele explica por que ele estava sofrendo. Versículo 4 do capítulo 1 diz que era para consolar. O versículo 9 do mesmo capítulo, ele diz que também era para confiar em Deus. E o versículo 11 do mesmo capítulo diz que era para dar graças a Deus. Mas ele não para por aí. Logo em seguida, versículo 12 ao 14, ele apela para o testemunho da consciência. Diante de Deus, eu estou tranquilo, a minha consciência está tranquila, diz o versículo 12. E para um pastor, meus irmãos, que amava aquela igreja, sempre havia expectativa para novas visitas. A igreja esperava o apóstolo Paulo, mas ele não foi, porque o clima não estava muito bom. Alguns irmãos haviam caído em pecado e a igreja estava disciplinando aqueles irmãos. Ele explica isso a partir do versículo 23. Por que ele não foi naquela igreja? Que era para poupar os irmãos. Aquele clima ruim ali dentro. Ele não queria voltar a ficar triste com aquela situação. E mesmo tendo sido o alvo de ataques desse membro que estava sendo disciplinado dentro daquela igreja, o apóstolo Paulo nos ensinou no capítulo 2, do 5 ao 11, que devemos perdoar e confortar. Ele então traz 4 defesas sobre a sua autoridade apostólica a partir do capítulo 2, versículo 14, falando sobre o bom perfume de Cristo e que ele não estava mercadejando, vendendo a palavra de Deus. Do capítulo 3, 1, 3, ele fala que aquela igreja era a carta de recomendação dele. Ele defende e explica. Do 4 ao 6, versículo do capítulo 3, ele fala da suficiência de Deus para aquela igreja. E do capítulo 3 até o seu final, versículo 7 ao 18, ele fala da lei da perfeita liberdade. Ele cita Moisés e ele explica que verdadeiramente ele estava ali, que havia liberdade para pregar o evangelho. Ou seja, meus irmãos, Paulo não poupou esforços para cuidar daquela igreja. Ele vem construindo uma série de argumentos para defender sua autoridade, para pastorear aquela igreja, para demonstrar amor. O apóstolo Paulo chama novamente aquele membro faltoso. Afinal, a disciplina não é para exclusão, ela é para o bem da igreja.
ela é para o restauro. Não é uma punição que nós queremos castigar, mas trazer de volta amorosamente. É para isso que serve a disciplina. Paulo cuidou, o pastor Paulo de Tarso, imitador do Senhor Jesus, escreve essa carta. E mais uma vez ele nos ensina através do tema do sermão desta manhã, amor sacrificial. Nós temos 3 pontos sobre esse amor sacrificial demonstrado pelo apóstolo Paulo no capítulo 12, do versículo 11 ao 21. E esse amor sacrificial é demonstrado através da autoridade humilde, versículos 11 a 13. Em segundo lugar, o amor sacrificial é demonstrado através da entrega, versículo 14 ao 18. E do 19 ao 21, nós temos um amor sacrificial demonstrado na edificação da igreja. A autoridade humilde, a entrega e a edificação. Olhando para o texto, versículo 11, meus irmãos, diz assim: tenho-me tornado insensato, e a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vocês, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo, ao defender essa sua autoridade, nós falamos nos últimos sermões que ele teve uma estratégia um pouco perigosa. Ele desceu o sarrafo, ele se igualou à insensatez daquela liderança. Vocês estão sendo insensatos e para que vocês me entendam, eu também vou me igualar a vocês. Às vezes é perigoso isso. Mas ele escreveu como se estivesse se vangloriando, se orgulhando das coisas. E ele podia fazer isso. Nos versos anteriores que nós lemos no último sermão, no início do capítulo 12, ele mostra que ele teve algumas visões, algumas revelações. O apóstolo Paulo diz que ele subiu ao 3º céu e viu coisas que é impossível, é proibido que o homem pronuncie. Ele usa a terceira pessoa para dizer que um certo homem, que era ele mesmo, palavras inefáveis, é o que diz o versículo 4. Mas, irmãos, esse privilégio que ele teve de ser arrebatado, de experimentar um pouquinho da glória do Senhor, ele não poderia se orgulhar. Ele ficou 14 anos com isso guardado. E para que isso ficasse guardado, diz o versículo 7, que ele teve o famoso espinho na carne, mensageiro de Satanás, que era para ele, calma, Paulo. Não sabemos bem o que era esse espinho, mas o apóstolo Paulo informa aos leitores que esse espinho incomodou tanto, doeu tanto, que ele orou 3 vezes ao Senhor para que aquilo afastasse, demonstrando que não estava legal, mas o Senhor Deus, em sua sabedoria e soberana vontade, disse: a minha graça te basta, Paulo. E o Senhor Deus fala isso para nós todos os dias, nas nossas lutas e tribulações. Mas Paulo poderia sim se orgulhar. Ele tinha motivos. Mas ele conclui a sua linha de raciocínio tola e insensata, chamando a atenção da igreja, porque eles levaram o apóstolo Paulo a agir assim. Esse versículo 11, na Nova Versão Transformadora, que é uma outra versão da tradução da Bíblia, diz assim: vocês me obrigaram a agir como um insensato. Vocês é que deveriam me elogiar. Vocês não estão percebendo isso? Vocês estão esquecendo quem eu sou? O apóstolo Paulo escreve chamando a atenção. Ele estava tão preocupado com a vida desses irmãos que ele submeteu-se a uma linha de ação que possivelmente ele não voltaria a usar, se rebaixar. O apóstolo Paulo estava tão preocupado que ele abriu algo que há 14 anos ele guardava. Era o momento de usar aquela informação, visando a edificação da igreja. Irmãos, é como se ele estivesse gastando, usando todos os argumentos possíveis
para não perder aquela igreja, para não perder nenhuma daquelas ovelhas que estavam ali dentro. É claro, meus irmãos, que o próprio Senhor disse que nenhuma irá se perder. Mas às vezes nós temos que agir como se fosse a gente que resolveria. Nós que vamos trazer o irmão para a igreja. Nós devemos usar todos os argumentos, todos os artifícios lícitos para que aquela pessoa aceite a Cristo. Apresentar a palavra, andar com ela, ser testemunho ou testemunha de Cristo no trabalho, na vizinhança. Às vezes, irmãos, a gente evangeliza sendo um bom profissional, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom pagador, sendo diferente. Devemos nos gastar. Nós somos instrumentos de Deus na propagação do Evangelho do Senhor Jesus e precisamos nos gastar em prol das ovelhas dele. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. E ele diz, vocês deveriam me elogiar, vocês esqueceram tudo que eu andei ensinando aí? É como se Paulo estivesse cansado. A gente está no final da carta. Poxa, vocês não entenderam nada ainda. E essa carta ela não foi escrita como nós costumamos fazer. Começa um e-mail, 8 da manhã, começa uma carta e 11 horas acabou. Essa carta foi escrita ao longo de um período em que informações chegavam e ele foi introduzindo. Tito viajou, voltou e a carta continuou sendo escrita. Nós temos aí um parêntese que ele usa do capítulo 2 até o capítulo 7, esperando as informações de Corinto através de uma carta chamada Carta Severa que ele enviou para Tito. E quando Tito volta, ele traz as boas notícias, ele fica tranquilo, parece que está tudo resolvido, vamos retomar aquela história da coleta para Jerusalém. E aí no capítulo 10 ele começa novamente, parece que o negócio desandou de novo. Ele se gasta, irmãos, ele se entrega. Mas ele estava cansado. Vocês deveriam me elogiar. Vocês deveriam admitir como os verdadeiros sinais que vocês já viram. Ele continua, embora eu nada seja, versículo 11, eu não sou inferior. A tradução dessa palavra aqui em algumas versões é super apóstolos. Esses aí que estão se enaltecendo, eu não sou inferior a esses ditos aí. O tom, meus irmãos, dos versículos 11 a 13, comunica que ele não está falando de Pedro, Tiago, João, dos 12 apóstolos. Ele está falando exatamente sobre esses enganadores que estavam ali dentro da igreja. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, mesmo de longe, a ficar atento ao evangelho que foi ensinado. O verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus, meus irmãos, vive uma vida de obediência completa ao seu Senhor. E o apóstolo Paulo continuava tendo uma vida irrepreensível, zelando e cuidando daquela igreja. Os falsos apóstolos estavam interessados tão somente em encher os bolsos com dinheiro e extorquir aquele povo. E quando a gente fala sobre falsos apóstolos enchendo os bolsos de dinheiro, chegamos aos dias de hoje. O que acontecia lá no ano 55, 60, acontece nos dias de hoje. Pessoas que se intitulam apóstolos, pessoas que carregam, e pessoas que não se intitulam tão somente como apóstolos, mas paipóstolos, e eu não sei mais qual patamares eles haverão de subir. Mas o apóstolo Paulo, ao invés de dinheiro, de recurso, ele mostra as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Meus irmãos, vejamos o verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós,
com toda a persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aqui a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com a palavra credenciais. Essa palavra aqui no original, ela expressa uma ideia de sinais, uma ideia de evento maravilhoso, uma ideia de algo sobrenatural. O apóstolo Paulo, ele deixou sinais miraculosos, algo sobrenatural. Paulo afirma e ele relembra a esses irmãos quais eram esses sinais. Abramos aí em Atos 1, 21, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Irmãos, Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Ao escrever aos Romanos, meus irmãos, o apóstolo Paulo também fala sobre esses sinais que ficaram com ele. Romanos 15, 18 e 19 diz assim, Romanos 15, 18 e 19, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por forças de credenciais, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Irmãos, as credenciais de um apóstolo é ter sido chamado pelo Senhor Jesus, ter presenciado a ascensão dele e também ter os sinais e prodígios. Sempre que o apóstolo Paulo pregava o evangelho, Deus fortalecia o testemunho com sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, 4. Paulo, meus irmãos, também realizou alguns sinais. Apesar de não escrever na carta aos Coríntios, mas em Atos 14, Paulo restaurou um coxo. Paulo, em Atos 16, 18, expulsou demônios e curou enfermos. E Paulo, em Atos 20, ressuscitou mortos. Paulo tinha autoridade apostólica. Ele poderia falar essas coisas. Irmãos, o poder de Deus para curar, para restaurar vidas, para dar vida, autenticava a apostolicidade de Paulo. Paulo tinha um pedigree considerável, mas ele não se vangloriava disso. Ele demonstrava, através da autoridade dele, humildade. Às vezes, quando nós alcançamos algum patamar, quando nós atingimos alguma meta, nós nos orgulhamos tanto que pecamos. O apóstolo Paulo poderia fazer tudo isso, mas mantém a humildade, mantém os pés no chão. Nos ensina que existe autoridade, mas ela precisa ser humilde. Ele estava ensinando aquela igreja dessa maneira. Ele recebeu um chamado privilegiado, um chamado específico. Mas hoje o apóstolo Paulo não está mais entre nós. Ele já está junto do Senhor. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não há apóstolos hoje, irmãos. Precisamos refutar, precisamos rejeitar esse tipo de ensino. E eu não sei se os irmãos conhecem algum apóstolo por aqui. Eu estou falando de um que está aqui escrito.
Rejeitem, meus irmãos, quaisquer doutrinas que tentem ressuscitar esse tipo de chamado. E Paulo continua sua defesa no verso 13, trazendo um pedido de perdão. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Paulo demonstra humildade e reconhece as suas falhas. Irmãos, quando pedimos perdão, precisamos pedir perdão especificamente a respeito de alguma coisa. Precisamos reconhecer a análise que é orientada na ceia do Senhor, examinai, é prescrutar, é sondar. A palavra sondar no Salmo 139 é virar do avesso, é ver as entranhas. Esse exame, ele deve ser recorrente. E quando nós fazemos uma verdadeira análise das nossas vidas, como foi feito agora na confissão dos nossos pecados, a gente percebe o quão indigno a gente é. E aí reconhecemos as nossas falhas. O apóstolo Paulo pede perdão. Ele pede perdão porque, segundo os costumes da época, meus irmãos, os mestres, aqueles que ensinavam, eles tinham que ser pagos. Tinham que ser pagos pelos préstimos que eles haviam desenvolvido. Era comum naquela época. E recusar, aceitar o dinheiro, indicava que aquele trabalho não era digno de pagamento. Aquilo era uma ofensa naquele período. Não, toma. Não quero não aceito. Então, o apóstolo Paulo reconhece que a congregação ficou ofendida, porque ele não aceitou pagamento. Ele não quis ser pesado. E ele diz isso no texto. Aquela congregação ficou ofendida pela recusa do apóstolo Paulo, principalmente quando eles perceberam que cristãos de outras igrejas da Macedônia, Filipos e Tessalônica, entregou dinheiro para ele e ele aceitou. Ué, não aceitou o nosso? E aceitou o deles? Agora eu fiquei ofendido. E o apóstolo Paulo, ao reconhecer, pediu perdão. Perdoem-me por isso. Se eu lhes ofendi nesse assunto, perdoem-me, por favor. Mas Paulo entendia que a vida dessas ovelhas, meus irmãos, era muito mais importante do que qualquer dinheiro no mundo. E que nada poderia ficar entre ele próprio e a apresentação do evangelho, nem mesmo o dinheiro. O apóstolo Paulo mostra que os recursos que são necessários para aquisições, para o sustento, para o convívio, para o sustento, para a provisão na família, isso não poderia afastá-lo. E ele demonstra isso no nosso segundo ponto, versículo 14, a entrega que o apóstolo Paulo tinha naquela igreja. E ele diz, versículo 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E olha o que ele continua dizendo, não vos serei pesado. O dinheiro não vai me afastar de vocês. A vida de Paulo, meus irmãos, se caracteriza pela disposição constante de servir ao Senhor em qualquer situação. O apóstolo Paulo estava se gastando, meus irmãos. Sempre lembrando que a segunda carta aos Coríntios é uma carta que todo seminarista tem que ler no primeiro semestre do seu seminário, porque fala para a liderança, fala para a vida de um pastor. É uma carta obrigatória para ensinar. Extraímos ensinos da carta? Sim. Para a vida da igreja é evidente, mas não podemos tirá-la do seu contexto. Porque por vezes vimos, sim, irmãos, ministros, pessoas que se dispõem a ir para tal lugar por conta dos recursos financeiros. Não que seja errado em si, mas onde está o coração?
Paulo não deixava aqui o recurso financeiro dominar. Ele se gastava por aquele povo. E o dinheiro era um assunto que demandava cuidados especiais. Não só naquela época, hoje também. Ele enfatiza, não vos serei pesado. Ele já tinha dito ao povo que ele não iria receber ajuda financeira daquela igreja. Paulo queria, meus irmãos, ficar independente, para que ninguém pudesse um dia dizer que ele estava preso na relação patrocínio missionário. Ele conhecia aquela igreja, ele sabia como estava funcionando. Claro que aqui ele não está dizendo que não deva haver essa relação, até porque, infelizmente, muitos missionários hoje sofrem com a ausência de recurso financeiro para o evangelho. Paulo conhecia aqueles irmãos, então ele escreveu, versículo 9 do capítulo 11, e em tudo me abstive e irei me abster de ser um peso para vocês. Mas ele pediu dinheiro, meus irmãos. Nós vimos no capítulo 8 e no capítulo 9 que ele pediu dinheiro para ajuda aos santos lá em Jerusalém. Vamos retomar aquilo que há 1 ano vocês pararam de fazer? Precisamos ajudar aquela igreja. Precisamos levar. E naquele período, como foi falado, não existia classe média como nós ouvimos hoje. Pobreza era pobreza extrema, irmãos. Era de faltar comida na mesa. Aquela igreja em Jerusalém precisava de apoio. E o cuidado com o dinheiro era tão grande que lá no capítulo 8, capítulo 9, ele não manuseou aquele dinheiro. Ele pediu para que um grupo de irmãos, 3, Tito e mais 2, escolhido pela igreja, fizessem o manuseio daquele recurso, para que ninguém falasse a respeito de dinheiro sobre o apóstolo Paulo. Não vos serei pesado. Ele quis se proteger de qualquer suspeita de usar do dinheiro para fins pessoais. Meus irmãos, trabalhar não somente como instrumentos do Senhor para a proclamação do Evangelho, mas em qualquer área. Trabalhar sem recurso financeiro gera problema. Gera problema familiar, gera problema emocional, gera problema de relacionamentos. Hoje a gente diz que dinheiro faz falta, porque quando nós não conseguimos honrar com os compromissos mínimos, problemas haverão de surgir. O apóstolo Paulo não está negando aqui, mas Paulo não está interessado em progredir financeiramente. Não é o foco do pastor, meus irmãos. A preocupação do apóstolo Paulo está naquelas pessoas. O apóstolo Paulo fixa sua atenção no bem-estar espiritual daqueles irmãos na igreja em Corinto. Ele se gasta, ele se doa para que aquela igreja aprenda do Evangelho. Ele já tinha dito que ele não queria dinheiro, ele buscava a alma. Ele buscava prosperidade espiritual. E talvez os irmãos já tenham percebido isso nesta igreja. O quanto o Evangelho é pregado, de Gênesis a Apocalipse. O quanto é ensinado neste púlpito, nas EBDs, ao longo desses anos. Para que a gente se engrandeça? Não, irmãos. Para que a igreja seja edificada. Para que Cristo seja apresentado. Para que vidas sejam transformadas. E as nossas vidas transformadas, que sejam instrumentos para a transformação de outras vidas. O bem-estar espiritual é isso que o apóstolo Paulo ensina. É isso que nós também devemos fazer.
Como um pai que cuida dos seus filhos, Paulo traz uma ilustração de cunho familiar. Como um pai espiritual daquela igreja, ele mostra que o amor, meus irmãos, não é um sentimento. O amor é uma ação. Uma ação que diz: eu não vou receber o dinheiro de vocês. Vejamos o verso 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Meus irmãos, aqui Paulo está dizendo que sem nenhuma dúvida ele gastaria tudo o que ele possui, dinheiros, recursos, energias, tempo, talento, para o bem daquela igreja. Tudo que eu tenho, eu coloco à disposição de vocês. Inclusive dizer que há 14 anos atrás eu tive uma revelação do céu. Eu uso todas as armas que está diante de mim. Ele disse aos presbíteros e meus irmãos de Éfeso que ele não tinha cobiçado prata, ouro, roupas de ninguém, que ele trabalhava com as próprias mãos para suprir as suas necessidades. A gente vê isso lá em Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo trabalhava para que conquistasse aquela igreja. E às vezes a gente acha que isso é errado. Irmãos, é um privilégio você servir ao Senhor com o que a gente chama de dedicação exclusiva no ministério. Mas nem sempre é possível, irmãos. Muitas vezes não é possível. Mas Paulo diz que ele se doava, ele se gastava. O amor do apóstolo Paulo pela igreja em Corinto deve nos constranger. Encontrar pessoas que se entreguem, que se gastem. E nós temos isso aqui. É só olhar ao lado. Paulo se abstém de exigências duras para que o seu amor possa tocar o coração e a vida daquela igreja. Nós conseguimos fazer isso? Que o nosso amor toque a vida dos demais, transforme vidas verdadeiramente. Que o que é ensinado domingo aqui, nós nos lembremos durante a semana, ou que na sexta a gente já queira voltar para ouvir belas palavras de vida. O amor, meus irmãos, muitas vezes não é correspondido. E ainda que você se gaste, ainda que você se doe, ainda que você faça tudo isso, você não vê correspondência nas ações. Às vezes, devemos amar, nos gastar tempo, energia, dinheiro e não ouvir nenhum agradecimento. Não que a gente faça buscando olhares, mas às vezes é importante elogiar e agradecer a liderança da igreja e por todos aqueles que estão ali se doando em todas as esferas. Irmãos, um certo autor disse assim: gaste e seja desgastado, e não se abstenha até que tudo tenha acabado. A própria vida não é muito para se dar, para que o amor triunfe sobre o mal. Gaste e seja desgastado, ainda que isso custe sua própria vida. Nós temos alguém que se desgastou até a própria vida. Morreu na cruz para salvar a mim e a você. Amor sacrificial, meus irmãos, ele é visto em sua beleza e plenitude quando nós contemplamos a morte e ressurreição do nosso Senhor naquela cruz. Ele entregou a vida, ele se gastou. O apóstolo Paulo escreve dizendo que se gastaria por aqueles filhos.
Nós temos nos gastado até entregar a própria vida? Ou não? Ontem, no nosso encontro de homens, reverendo Janderson colocou que muitas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades. Somos chamados, mas a gente diz não. Agora não. Hoje não. Deixa para depois. Irmãos, se gastar e se doar verdadeiramente, nos tomará o tempo que nós gastamos procrastinando com inúmeras coisas. Séries, vídeos, redes sociais e os seus reels e demais nomes. Quem se gasta em prol do reino não costuma perder tempo. Remir o tempo é o que o apóstolo Paulo também ensina aos Efésios. Quando Paulo diz que devemos ser seus imitadores, não é porque ele era um padrão em si, mas é porque ele copiava o padrão, que é Cristo. Paulo, meus irmãos, que eu tanto falo aqui, não é o protagonista da história. Ele é apenas uma sombra do Senhor Jesus, o nosso grande Salvador. Mas ele continua a sua exposição e a sua defesa no versículo 16. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. E essa tradução aqui, em outra versão, diz assim: talvez reconheçam que eu não fui um peso para vocês. Talvez vocês reconheçam. Mas pensem que, mesmo assim, fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveitos de vocês. Meus irmãos, o apóstolo Paulo sabia que o negócio não estava bom lá dentro daquela igreja. Ele sabia que havia acusações. Ele sabia que haviam pessoas querendo denegrir a imagem dele. As informações que chegaram mostravam que ele não era digno de confiança. E isso estava circulando dentro daquela igreja. Estavam minando ali para que o apóstolo Paulo fosse desconsiderado. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Não, esquece. Desconstruir o que alguém plantou. Ele sabia dessa história. Aqueles maldizentes estavam espalhando o boato que, sob a fachada de estar ajudando os santos pela pobreza lá em Jerusalém, Paulo e Tito estavam querendo encher os próprios bolsos de dinheiro. Fake news que chama hoje em dia. Já tinha lá. Irmãos, isso são lutas constantes. A história sempre é a mesma, só mudam os personagens. Esses falsos apóstolos suspeitam que o dinheiro não iria para os pobres, mas que ficaria com Paulo. E é por essa razão que ele complementa o versículo 17 e 18. Espera aí, vocês estão achando isso? Porventura, versículo 17, vos explorei por intermédio de algum daqueles que eu enviei? Ele faz 4 perguntas retóricas. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito explorou vocês? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Perguntas retóricas, que são perguntas para refletir. Irmãos, ele já tinha tratado desse assunto no capítulo 7, versículo 2. O apóstolo Paulo disse, capítulo 7, versículo 2, acolhei-nos em vosso coração. Agreguem a nós no coração. Recebam a gente de coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Nós não fizemos nada dessas coisas. Paulo usa o testemunho de Tito. E, irmãos, Tito tinha uma boa visão. Ninguém estava atacando Tito. Então é o seguinte, vou usar Tito para mostrar. Tito, quando foi aí, explorou vocês? Não. Então, por que vocês acham que eu ia ficar com dinheiro? Meus irmãos,
a igreja em Corinto confiava em Tito. E por conta dessa confiança, o apóstolo Paulo estava ali sendo atestado, confiando no testemunho do outro. Eles andavam na mesma pegada. Só que Paulo também demonstra, dentro dessa defesa, que o seu amor tinha certas preocupações, que é o nosso terceiro e último argumento, demonstrando o amor sacrificial na edificação, versículo 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco, falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. E agora o apóstolo Paulo volta a sua atenção para a vida moral daquela igreja. Aquela igreja que estava sucumbindo aos pecados. Ele volta para essa linha de ação. Para quê? Para que quando ele fosse visitar, ele pudesse ver uma transformação espiritual naquela igreja. Ele fala para os leitores da carta que eles precisam se apresentar diante de Deus. Corandel. Tudo o que nós fazemos é diante de Deus. E no final do 19 ele diz, para edificação de vocês. Ele está dizendo aqui que ele dedica a totalidade do seu trabalho na edificação daquela igreja. Tudo o que eu estou fazendo é para a edificação de vocês. Irmãos, que haja transformação na vida de vocês. E essa transformação, ela vai aparecer, ela vai ser demonstrada através de uma vida em serviço ao próximo. Quer seja dentro desta igreja, quer seja no trabalho que você desenvolve, quer seja no meio da sua vizinhança. Cada um de nós precisamos ser diferentes. Assim nós demonstramos um amor. E o amor, meus irmãos, ele é sacrificial. Vai envolver entrega. Vai envolver desconforto. Mas ninguém quer sair da zona de conforto. O apóstolo Paulo vê a vida espiritual deles como uma casa que está em processo de construção. Eles podem morar nessa casa, mas a casa está longe de ser acabada. Todos nós devemos ter uma plaquinha em obras. Cadê os engenheiros? Em obras. Constante obras. O construtor Paulo continua a adiantar a obra que está sendo feita na habitação espiritual deles. Paulo fazia tendas. Paulo, meu amigo de profissão, engenheiro Paulo. Mas esse pastoreio também envolve repreensão, irmãos. Um pai se dirige aos filhos que estão em erro, fala deixando implícita a esperança de que eles mudem um modo. Eu estou ensinando e eu espero que vocês mudem, se transformem. Mesmo tendo os coríntios recebido os ensinamentos e as admoestações do apóstolo Paulo, eles não ouviram. E ele continua ensinando. Como um pai ensina ao filho, com amor. Com a visita do apóstolo Paulo se aproximando, ele insiste para que eles obedeçam às suas palavras. Senão ele haveria de encontrá-los com um chicote na mão para discipliná-los. Por isso que ele convoca para que se arrependam dos seus pecados e se dediquem de novo ao Senhor, constantemente, em obras. Pede perdão e continua. Todos os dias de manhã, analisa, se despe daquela roupa, se renova e se veste de nova roupa. Ele também explica isso em Efésios. Constantemente, todos os dias. Meus irmãos, o temor que Paulo expressa está centralizado na humilhação que lhe coube durante a visita dolorosa. No capítulo 2 a gente falou sobre isso, versículo 1.
E embora aquele conflito lá atrás já tivesse resolvido e perdoado, Paulo não tem nenhuma vontade de provocar outro conflito que possa lhe causar um constrangimento. Ele instrui aquela igreja para que não vão passar por isso de novo. Foi tão ruim, foi tão doloroso. Sofremos. Lutas em relacionamentos nos fazem sofrer. Já estamos bem, vamos lutar para que isso não aconteça. Então Paulo conclui dizendo aos leitores que ele fez tudo para fortalecê-los e saber que ele vive na presença de Deus, expressando o temor de que quando ele chegar lá, não tenha interpretações equivocadas. Não estou interessado em dinheiro, eu estou interessado na alma de vocês, na vida espiritual de vocês. Eu quero que vocês sejam edificados, eu quero que vocês cresçam. Isso precisa ser demonstrado nas nossas vidas. Todo início do ano fazemos excelentes metas. Foi o tema do sermão número 6 dessa série. Excelentes metas para 2023. Ano passado. Transformação constante. Paulo está se dirigindo diretamente àqueles que têm continuado a viver imoralmente e que ainda não se arrependeram. Dentro da igreja tem pessoas que ainda não se arrependeram, que andam conosco, convivem conosco, mas as obras não demonstram que há transformação. As ações não demonstram que há Cristo. O vocabulário demonstra que nada mudou. Continua repetindo. Paulo continua, meus irmãos, demonstrando um amor sacrificial, ainda com aquela igreja impenitente, ainda com aqueles irmãos negando a ele. Ele continua ali. Ele continua pastoreando. Ele continua amando aquela igreja. Como eu costumo dizer, ovelha morde e dói. E ele continua ali. Às vezes a gente não entende, mas ele continua amando e cuidando de cada uma das ovelhas do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, ele nos ensina que devemos nos gastar. Devemos manter a humildade. Devemos reconhecer o ofício apostólico e que, assim como o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo entregou-se em serviço para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Serviço, irmãos. Entrega. Gaste-se, irmãos. Gaste-se. O nosso descanso, que é Cristo, ele virá quando a nossa peregrinação nessa terra terminar. Mas devemos nos gastar, entregar tudo o que temos em prol do serviço ao próximo. Como aplicação, em primeiro lugar, amor e compromisso pastoral. A carta é de fato para a liderança. Demonstrar um compromisso genuíno com aqueles a quem servimos, seja na igreja, na comunidade ou em qualquer lugar onde ministramos, é uma ordem. Está disposto a se sacrificar tempo, recursos, conforto pessoal pelo bem da igreja. Amor e compromisso no cuidado. Em segundo lugar, humildade. Irmãos, devemos ser humildes no serviço. Humildes. É um privilégio, sim, servir ao Senhor em todas as esferas. Nenhum dos serviços executados dentro desta casa do Senhor é maior ou menor. Todos são igualmente importantes e feitos no Senhor nada é em vão. Todos os serviços, irmãos. Não veja como a pregação da palavra de Deus superior àquele que está abrindo a porta, por exemplo. Não existe isso. Arranque isso do coração. Mantenha humildade. Em terceiro lugar, meus irmãos, preocupação com a santidade e a unidade na igreja. O apóstolo Paulo se gastou para que aquela igreja continuasse
em Cristo. Irmãos, devemos estar atentos aos sinais de divisão, aos sinais de pecado, aos sinais de discordância dentro da nossa querida IPB Mindu, para que não se desfaça a unidade. Em quarto lugar, meus irmãos, precisamos desenvolver discernimento espiritual para reconhecer falsos ensinamentos. Essa igreja precisa estar preparada para isso. Abram a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, é um privilégio. Precisamos ter discernimento espiritual. Em quinto e último lugar, somos chamados ao arrependimento constantemente. Constantemente somos chamados ao arrependimento. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se e siga. Clame ao Senhor por renovação, lembrando sempre, estamos em obras. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos no nosso Senhor Jesus, Pai, por tua santa palavra, por teu cuidado, pelo amor sacrificial, Senhor, que recebemos do nosso Senhor Jesus, Pai. Amor que não entendemos, Pai. Um grande amor mostrado naquela rude cruz, pela qual ele morreu para nos salvar. Parte das nossas, Pai, obrigações é testemunhar Cristo em nossas vidas. E não tem sido fácil, Senhor. Falhamos, erramos, sofremos. O cálice bebido pelo nosso Senhor Jesus foi para nos salvar. Que a gente não esqueça disso, Pai. Que os nossos olhos se encham de alegria, Pai, porque em Cristo temos a salvação, arrependimento e crença. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo e nos fortalece, Pai. Porque muitas vezes, ao invés de fortes e corajosos, somos fracos e covardes. E quando reconhecemos isso, percebemos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sustenta-nos, nos conduz para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.